Olá a todos, bom estar de volta com vocês. Primeiramente eu queria me desculpar pelas 2 últimas semanas que eu não postei vídeos com a frequência que vinha acontecendo. Eu tive alguns probleminhas, mas agora a gente vai voltar ao ritmo normal, sempre com aulas segunda e quarta. Eu vou também postar uma lista de exercícios ainda essa semana, tá? E a gente vai começar a fazer plantão de dúvidas a respeito dessas listas de exercícios para a gente já agendar a primeira avaliação logo, tá bom? Pois bem, então, primeira observação que eu queria comentar com vocês é que, como vocês já devem ter visto, eu repensei a identidade visual do canal do YouTube para que no futuro, caso esse canal vire uma ferramenta de difusão mais ampla da física, que é um dos meus intuitos com esse canal, não só das nossas aulas da disciplina, então um nome mais chamativo pode ser melhor do que Professor Adam Medeiros. No fim das contas, eu criei essa nova identidade visual de Academia da Física, então deem a opinião de vocês aí sobre o que vocês acharam, e essa opinião é muito importante, tá? Essa identidade visual de Academia da Física também vai virar um Instagram, tá? Nas próximas semanas, e aí eu repasso para vocês seguirem, repassarem para os seus colegas também da faculdade. Hoje, meus jovens, vocês vão adentrar numa das áreas mais lindas da física, que é a área da termologia, termometria, calorimetria. Então, a gente vai falar sobre tudo isso nesse capítulo 17, para posteriormente falar sobre máquinas térmicas e termodinâmica, tá? Então, esses conceitos de temperatura e calor, eles são conceitos bastante antigos, tá? Temperatura e calor são conceitos bastante antigos. E a gente vai começar a aula de hoje conceituando essas duas grandezas. Então, a princípio, uma coisa que a gente fala bastante é: eu estou com calor, eu estou sentindo calor, estou sentindo frio. Na verdade, o ser humano ele lutou por muito tempo com esses conceitos de calor e frio e temperatura, porque o ser humano ele tendia a comparar as diferentes temperaturas com o que você está sentindo. Só que todos nós sabemos que esse conceito de o que eu estou sentindo ou não é um conceito extremamente vago, porque o sentido de frio ou de calor é absolutamente relativo de acordo com o ser humano e com as condições que esse ser humano está, certo? Então, um exemplo disso, e eu quero que vocês façam essa brincadeira em casa, certo? É o seguinte: peguem 3 copos, certo? Peguem 3 copos. Um com água fria, ou gelada, né? Melhor dizendo. Um primeiro com água gelada. Um com água morna, certo? Não coloque quente demais, porque você vai colocar o dedo dentro. E outro com água natural, certo? Então, o primeiro exercício que vocês vão fazer é vocês vão pegar os seus 2 dedos indicadores, e um dedo você vai colocar na água gelada e outro dedo você vai colocar na água fria e deixar um tempo, certo? Depois que vocês fizerem isso, aí você pegue os 2 dedos ao mesmo tempo no segundo passo e coloque os 2 dedos ao mesmo tempo na água natural, certo? Façam o seguinte: pausem esse vídeo agora, vão lá e façam isso agora, e eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou dizer o que vocês devem estar sentindo, certo? E vou dizer por que isso acontece nessa aula de hoje. Pois bem, então,
Agora, voltando do experimento que vocês idealmente já fizeram lá na cozinha da casa de vocês, o que vocês sentiram foi o seguinte: o dedo que estava na água gelada, certo? Esse dedo que estava na água gelada, quando você colocou na água natural, você teve a sensação térmica de que a água natural estava quente. O dedo que estava na água morna, certo? Quando você colocou na água natural, você sentiu como se a água estivesse fria. Então vejam que isso é uma coisa muito doida. Por quê? Como é que você, que é uma pessoa só, e os seus membros fazem parte de você, que é só uma pessoa, você coloca 2 dedos na mesma água, na água natural, certo? E um dedo você sente frio e outro dedo você sente quente ou calor. Então, esse conceito de que o nosso corpo é uma boa medida da temperatura, ele está completamente equivocado, certo? E esse experimento mostra isso. Então, a primeira coisa que a gente vai conceituar, certo? É a temperatura. Então, o que é a temperatura? A temperatura, na verdade, ela é uma grandeza microscópica, tá? Que mede o grau de agitação é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. E isso daqui explica 2 fenômenos bem interessantes que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E aí, professor, o que é calor? As pessoas tendem a achar que calor é quando tá calor, né? Ou seja, Manaus 100% do tempo. Para quem acompanha esses vídeos que não é de Manaus, que não deve ser muita gente, né? Manaus realmente é quente quase que o ano todo. Mas calor na física não se refere a dias que tem a temperatura muito quente, certo? Então é isso que está falando aqui, ó. A temperatura está relacionada com a energia cinética das moléculas, tá? Então o grau de agitação, quanto mais agitadas, maior a energia cinética das moléculas, obviamente, certo? Uma coisa que a gente vai falar agora é sobre equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica, tá? Então vamos considerar o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui para ilustrar melhor esse sistema daqui do livro, tá? Considere que eu tenho um corpo A, certo? E um corpo B. Considere também que eles têm temperaturas T de A e T de B, respectivamente, certo? Considere aí que a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Agora vocês já sabem que se eu digo que a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B, isso significa diretamente o quê? Que o grau de agitação das moléculas do corpo A é maior do que o grau de agitação das moléculas do corpo B, correto? Isso está claro. Então, eu vou pegar esses corpos e vou deixar eles em contato térmico, certo? Vou colocar eles um do lado do outro, certo? Em um ambiente hermeticamente fechado, de modo que não haja trocas de energia com o meio externo. Tá? Depois de um tempo, eu vou deixar esses 2 corpos um tempo aí. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Esses corpos, eu vou separá-los, A e B, e eles vão ter temperatura de A, temperatura de B, e essas temperaturas tendem a ser iguais, certo? Quando as temperaturas são iguais, a gente diz que esses corpos estão em equilíbrio térmico. Então, o conceito de equilíbrio térmico, o nome já diz, né? Equilíbrio das temperaturas, ou as temperaturas desses corpos são iguais. Agora, uma coisa interessante é a seguinte, professor, como é que esses corpos, eles entraram em equilíbrio? O que teve que acontecer para que esses corpos entrassem em equilíbrio térmico?
Então, para que esses corpos entrem em equilíbrio térmico, tem que acontecer uma coisa bem interessante, tá? Por quê? Quando eu falo que temperatura de A é maior do que de B, existe mais energia em A do que em B, certo? A energia cinética no corpo A é maior do que a energia cinética no corpo B, antes do contato térmico, tá? Nesse caso aqui, as energias são iguais. O que aconteceu, professor? Algo obviamente simples e ao mesmo tempo mágico. Energia passou de A para B, certo? Energia. E essa energia é o que a gente chama de calor. Então agora a gente já pode conceituar o que é calor, certo? O que é calor, professor? Conceituem aí vocês. Tô brincando, vamos lá. Calor é a energia em trânsito entre dois corpos com diferentes temperaturas, certo? Então, quando eu tenho dois corpos com diferentes temperaturas, uma energia tende a passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa energia é o calor. Então, um detalhe interessantíssimo é sempre a energia passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, não o contrário. Então, não existe transferência do frio para o quente. O que acontece, por exemplo, se você pegar uma pedra de gelo na sua mão, você diz, o gelo está passando frio para minha mão. Isso não existe. Na verdade, o gelo está retirando o calor da sua mão e você tem a sensação térmica de frio por isso, porque você está diminuindo a temperatura da sua mão, porque o gelo está retirando o calor da sua mão, certo? Ou você está passando o calor da sua mão para o gelo, certo? Então, essa ilustração aqui é uma ilustração um pouco mais técnica disso que eu expliquei aqui para vocês nas minhas caixinhas lindas e simetricamente retas de equilíbrio térmico, tá? Então, a princípio, ó, se eu tenho um sistema ABC ligados por um condutor aqui, ó, se A e C estão ligados por um condutor e B e C estão ligados por um condutor, a temperatura de A é igual à temperatura de C e a temperatura de B é igual à temperatura de C. Logo, A e B também estão em equilíbrio térmico, certo? O mesmo não acontece aqui. A e B estão em equilíbrio térmico, mas eles não estão em equilíbrio térmico com C, porque existe um isolante de C para A e para B, certo? Pois bem, então essas coisas aqui, ó, e esse conceito, para fechar a aula de hoje, esse conceito de temperatura ser o grau de agitação das moléculas ou está ligado com a energia cinética das moléculas, ela traz duas consequências interessantes. A primeira, variação na temperatura provoca variação no volume de um líquido, de um sólido, de um gás, de qualquer corpo, tá? Então, quando você aumenta a temperatura do líquido, você tende a aumentar o volume desse líquido, certo? A gente vai ver por que isso na próxima aula, mas tem a ver com o grau de agitação das moléculas e a estrutura cristalina de cada um dos corpos, certo? Nos diferentes estados físicos da matéria. Um outro detalhe é que variações da temperatura também provocam variações de pressão do gás. Isso porque vai ter mais energia aqui dentro, certo? E se tem mais energia aqui dentro, se você aumenta a temperatura, por exemplo, tem mais energia aí dentro, a pressão também tende a aumentar e a gente vai relembrar o conceito de pressão. Tudo isso na próxima aula, tá? Então, eu acho que já ficou bastante densa essa aula de hoje. É bom revê-los de volta, tá? Depois de uma semaninha, duas, um pouco ausente. Eu estou bem empolgado, eu acho que esse capítulo é bem interessante e vocês vão ver muita coisa que vocês veem no dia a dia de vocês.
e a partir de agora a disciplina tende a melhorar cada vez mais. Tá bom? Obrigado pela atenção de sempre e até a próxima.